Eu salvo os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Vamos abrir a palavra do Senhor nessa noite, no livro de Efésios, capítulo de número 5, versículo de número 18. Efésios, capítulo de número 5, versículo de número 18. Efésios, capítulo de número 5, versículo de número 18. Eu vou lendo aqui para ganharmos tempo. Efésios, capítulo 5, versículo 18, diz assim: E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós em salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando, salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo que o nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitai-vos uns aos outros no temor de Deus. Amém. Amém. Nesta noite eu quero falar, com a ajuda de Deus, eu quero falar o que é ser cheio do Espírito Santo. Porque hoje nós estamos acostumados a ver muitos movimentos, muitas coisas que estão se fazendo aí fora, intitulando ser obra do Espírito Santo. E Paulo, neste capítulo, ele começa no versículo 1, ensinando aos irmãos uma das coisas mais importantes: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. E no versículo 18 deste mesmo capítulo 5, Paulo fala aos irmãos para não vos embriagueis com vinho. E quando nós falamos de embriaguez, nós estamos falando de algo que a pessoa, ela perde o seu raciocínio, ela perde o seu discernimento. Em outra tradução diz para que não cometa atos libertinosos, atos de libertinagem. Nesta tradução que eu li, fala de contenda. E quando nós falamos de atos de libertinagem, nós estamos falando de atos que traz prazer à nossa carne. Nós estamos falando da satisfação da carne. E quando falamos de ato de libertinagem relacionada à religião, nós também estamos falando na descrença em relação aos preceitos religiosos oficialmente aceitos. Paulo estava orientando, exortando aos irmãos a se preocuparem com os atos religiosos, com algo que era aceito naquele tempo. Mas o que me chama a atenção neste versículo, quando Paulo ele diz assim: enchei-vos do Espírito. Essa tem que ser a nossa visão. Porque quando nós falamos do Espírito Santo, nós temos que entender que o Espírito Santo é uma pessoa. O Espírito Santo detém personalidade. O Espírito Santo detém vontade. O Espírito Santo, ele tem sentimento. O Espírito Santo, ele interage com a igreja. A Bíblia fala em Romanos capítulo 5, versículo 5, no final do versículo, a Bíblia fala que o Espírito Santo é o que nos foi dado. Foi através dele que o amor de Deus foi derramado em vossos corações, o Espírito Santo que foi dado. Então o Espírito Santo ele foi dado à igreja. Então, o que nós percebemos hoje? Quanto mais bizarro foram os atos que estão fazendo hoje, mais espiritualidade as pessoas dão ao ato. Quanto mais inovador for o ato na igreja, mais espiritualidade as pessoas dão ao ato do Espírito Santo. Então, quando eu digo que o Espírito Santo é uma pessoa que detém personalidade, estão dando atos, estão fazendo atos
em nome do Espírito Santo, intitulando ser o Espírito Santo, que na verdade não é. Porque o Espírito Santo, ele é um Espírito, ele é a terceira pessoa da Trindade, que tem prazer em se relacionar com o povo. E quando nós falamos em encher-vos com o Espírito Santo, não é por causa das bizarrices que nós temos visto, não é por aquilo que as pessoas exteriorizam. Isso não é sinônimo de ser cheio do Espírito Santo. E quando nós falamos de ser cheio do Espírito Santo, nós precisamos prestar atenção de algo que nós ouvimos todos os cultos. 2 Coríntios capítulo 13, versículo 13 diz assim: que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão com o Espírito Santo seja com todos vós. Todos os cultos, no final do culto, na bênção apostólica, nós ouvimos este versículo. Quando Paulo diz a graça, ele está dizendo assim, o favor imerecido de Cristo aos homens. O amor de Deus, ele está dizendo assim, o amor incondicional aos homens. E quando ele fala de comunhão, é aqui que é o ponto-chave. É impossível uma pessoa dizer que é cheia do Espírito Santo sem ter comunhão com Ele. E todo culto este versículo ele é recitado, todo culto este versículo é citado, e quando Paulo menciona o Espírito Santo, ele chama a atenção dos irmãos para uma coisa chamada comunhão. Quem quer ser cheio do Espírito Santo precisa ter comunhão com o Espírito Santo. O que é comunhão? Comunhão é realizar algo em comum. Comunhão é você sentir o mesmo sentimento. Comunhão é você pensar igual. Comunhão é você agir em comum acordo. Comunhão, resumindo em uma única palavra, ter comunhão é você se identificar com alguém ou com alguma coisa. Quem tem comunhão com o Espírito Santo, esta pessoa se identifica com o Espírito Santo. Não tem como, é impossível uma pessoa dizer que é cheia do Espírito Santo e não possuir comunhão com o Espírito Santo. Porque quando eu falo de comunhão, eu estou falando de um relacionamento. E para ter comunhão tem que existir um querer da pessoa. Não existe uma pessoa querer ter comunhão com alguém sem que ela queira. Então se eu quero comunhão com o Espírito Santo, eu tenho que querer. É impossível, não existe comunhão unilateral. É impossível uma comunhão de apenas uma pessoa. É impossível apenas uma pessoa querer ter comunhão. Para que haja comunhão tem que partir dos dois. E o Espírito Santo ele quer comunhão com você. Mas a pergunta é, você quer comunhão com o Espírito Santo? Então, primeiro ponto, para existir comunhão com o Espírito Santo, tem que querer. Porque toda comunhão gera o quê? Um relacionamento. O que é relacionamento? É algo de intimidade. Então, quando nós partimos para uma comunhão, nós estamos aderindo, nós estamos fazendo um relacionamento. Então, quando temos comunhão, quando Paulo dá a bênção apostólica aos irmãos na igreja de Corinto, ele está chamando a atenção dos irmãos à importância de termos comunhão com o Espírito Santo. Por exemplo, o dia que aceitamos Cristo, nós passamos a conhecer ao Espírito Santo, porque nós cremos em duas experiências com o Espírito Santo. Nós cremos naquela primeira experiência, quando eu levanto as minhas mãos e entrego a minha vida a Cristo, eu passo a conhecer o Espírito Santo, porque a partir de então, o Espírito Santo agora está me convencendo do pecado. A partir de então, o Espírito Santo está me convencendo do juízo, da justiça. O Espírito Santo agora está me conduzindo a Cristo. O Espírito Santo agora está me levando ao reino. O Espírito Santo está me apresentando as boas novas de Cristo. Então, no primeiro contato, nós cremos que a partir deste ato nós começamos a gerar uma comunhão com o Espírito Santo. Mas aí nós cremos numa segunda experiência. Qual é a segunda experiência para que nós venhamos ter comunhão com o Espírito Santo? Nós cremos no batismo
com o Espírito Santo. Essa é a segunda experiência que a igreja crê. Quando ela desenvolve, quando ela caminha, ela é batizada com o Espírito Santo, ela passa a ter, ela é revestida do seu poder. Então ela crê, a igreja crê, os pentecostais creem na segunda experiência com o Espírito Santo, que é o batismo. Quando eu falo de comunhão, eu estou falando de algo mais profundo, mas é necessário que ele te apresente. Por exemplo, essa esposa que você tem, esse esposo que você tem, primeiro você a conheceu, alguém apresentou, e dessa apresentação gerou um relacionamento, gerou um interesse. E com o Espírito Santo não é diferente. Um dia alguém anunciou as boas novas, nós nos interessamos por esta palavra e nós nos entregamos, passamos a conhecer esse Espírito Santo. Você conheceu a sua esposa, este relacionamento foi se aprofundando. Depois dele se aprofundar, virou um namoro. Desse namoro veio algo mais profundo, veio um noivado, um pré-casamento, você firmou um compromisso. E não é diferente com o Espírito Santo. Um dia nos apresentou o Espírito Santo, fomos desenvolvendo a nossa carreira cristã, foram se desenvolvendo a nossa caminhada, e nós passamos a conhecê-lo. Mas quando eu falo de comunhão com o Espírito Santo, é como se eu dissesse assim: agora você passou a ter comunhão. Agora, nas entrelinhas, eu estaria dizendo assim: você casou com o Espírito Santo. Porque comunhão é algo profundo, comunhão não é algo superficial, comunhão é você ter algo em comum. Por exemplo, o dia que você casou, você teve a sua festa cerimonial, ali teve a cerimônia, depois da cerimônia teve a festa, mas antes você foi no cartório. E quando você casa, ou você casa por comunhão parcial de bens, ou por comunhão universal de bens, você assina um contrato, você está dizendo assim: tudo que é meu a partir de agora é seu. Você passa a ter os seus bens comuns. Quando nós passamos a ter comunhão com o Espírito Santo, nós temos algo em comum com o Espírito Santo. Quando nós temos comunhão com o Espírito Santo, nós pensamos em comum com o Espírito Santo. Quando eu tenho comunhão com o Espírito Santo, eu sinto igual ao Espírito Santo. O Espírito Santo me convence do pecado. É por isso que quando eu tenho intimidade, porque a comunhão gera intimidade, a comunhão gera relacionamento, por isso que as pessoas começam a mudar espontaneamente. Por isso que aquilo que era pesado outrora se torna leve, porque agora você tem algo mais profundo, você tem comunhão com o Espírito Santo. Por isso que Paulo diz que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos. Então esse Espírito foi dado a todos, e Cristo nos convida nesta noite para uma comunhão com o seu Espírito. Sabe por quê? Cristo está nos chamando para um particular, para um relacionamento com o Espírito Santo. Não existe uma pessoa ser cheia do Espírito Santo sem ter comunhão com Ele. Por quê? O que é ser cheio do Espírito Santo? O que é uma pessoa ser cheia do Espírito Santo? São os movimentos, os barulhos, ou os adereços, ou as novidades do século 21 que as igrejas têm feito? Não. A primeira atitude de uma pessoa que é cheia do Espírito Santo é uma coisa: ela anda em santidade. Quem é cheio do Espírito Santo anda em santidade, porque a santidade é uma essência do Espírito Santo. Se eu digo que tenho comunhão com Ele, eu tenho algo em comum com Ele. Se Ele é santo, eu passo a ser santo, porque não tem como habitar algo que é santo dentro de mim e eu ainda não andar em santidade. Porque se eu digo que tenho algo em comum com o Espírito Santo, se eu digo que tenho comunhão com o Espírito Santo, eu penso igual ao Espírito Santo, eu sinto o que o Espírito Santo sente, eu tenho a essência do Espírito, então a pessoa anda em santidade. Então notem que ser cheio do Espírito Santo não é a quantidade de profecias ou de revelações que eu passo à igreja. Ser cheio do Espírito Santo é exalar o bom perfume de Cristo. Aleluia. Ser cheio do Espírito Santo é mostrar para este mundo o brilho de Cristo. Ser cheio do Espírito Santo é mostrar a sua santidade, porque a essência, o DNA do Espírito Santo é santidade, porque é o Espírito Santo que convence o homem do pecado. Quem só pode convencer o pecado
pecador do pecado? Quem é santo, e quem é santo é o Espírito Santo. Então quem é cheio desse Espírito, quem é transbordante do Espírito Santo, ele anda em santidade. E não é porque ele tem revelação, não é porque ele pula de uma perna só, não é porque ele gira igual um peão dentro da igreja, não. Quem é cheio do Espírito Santo, ele tem asco do pecado. Quem é cheio do Espírito Santo, ele tem a essência do Espírito. Aleluia. Quem é cheio do Espírito Santo, ele tem asco do mundo, porque o Espírito Santo habita nele. Quem é cheio do Espírito Santo, ele não anda em santidade apenas nos cultos, ele não anda em santidade apenas quando ele vai pregar, ele não anda em santidade em algumas 2 horas do culto. Quem é santo, quem anda em santidade, quem é cheio do Espírito Santo, ele anda em santidade do dia 1º de janeiro a 31 de dezembro do outro ano. Vira um outro ano, ele continua andando em santidade. Quem é santo, quem é cheio do Espírito Santo, obtenha o DNA do Espírito Santo, que é a santidade. Quem é santo, quem é cheio do Espírito Santo, ele deve andar em santidade. Por quê? Porque a Bíblia diz, Hebreus capítulo 12, versículo 14, seguir a paz com tudo, e a santificação, sem a qual ninguém verá Deus. Porque é o Espírito Santo que conduz o homem. O Espírito Santo, ele tem uma função nesta terra. Ele não fala dele, ele aponta para Cristo. O Espírito Santo é o penhor da salvação. O Espírito Santo é o mesmo que será arrebatado com a igreja. Então esse Espírito Santo não é uma força impessoal. O Espírito Santo não é uma força isolada. O Espírito Santo é uma pessoa que age. O Espírito Santo é uma pessoa que interage com a igreja. O Espírito Santo que convence a igreja. É o Espírito Santo que alegra a igreja. É o Espírito Santo que corrige a igreja. É o Espírito Santo que dá alegria. É o Espírito Santo que dá inspiração da palavra. É o Espírito Santo que sabe o que a sua igreja precisa. É o Espírito Santo que conduz o homem no caminho da verdade. É o Espírito Santo que conduz você. É o Espírito Santo que te levanta. É Ele que cuida de você. Então o Espírito Santo, Ele que entrona em você. É o Espírito Santo que conduz você. É o Espírito Santo que coloca você em santidade, porque o seu DNA é santidade. Aleluia. Outra coisa, quem é cheio do Espírito Santo, ele é controlado pelo Espírito Santo. Hoje a gente vê as pessoas falando que é cheia do Espírito Santo, mas ela é uma pessoa explosiva ainda. Ela diz que é cheia do Espírito Santo, mas se bobear, ela quer sair no braço com as pessoas. Ela diz que é cheia do Espírito Santo, mas ela não tem paciência. Ela diz que é cheia do Espírito Santo, mas se ela tomar uma fechada lá fora, ela quer bater, ela quer brigar. A pessoa diz que é cheia do Espírito Santo, mas ela não é controlada pelo Espírito Santo. Eu disse no início, o que é comunhão? É ter um relacionamento ou realizar algo em comum. Então o Espírito Santo é um ser santo, é um ser pacífico, controlado. E quem é cheio do Espírito Santo, ele não fala mais palavrão, porque a sua boca agora é controlada pelo Espírito Santo. Quem é cheio do Espírito Santo, é impossível existir um desejo dele fumar, dele beber, dele se prostituir, porque ele é controlado pelo Espírito Santo. As suas palavras são controladas, as suas atitudes. Como eu posso dizer que sou cheio do Espírito Santo e não tenho atitudes controladas? Eu sou agressivo, eu sou uma pessoa grossa, eu sou uma pessoa que não amo. Como eu posso dizer que sou cheio do Espírito Santo, que eu tenho atitudes duvidosas? Quem é cheia do Espírito Santo, a partir deste momento, o Espírito Santo controla as suas ações. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz assim, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33, as más conversações, ou em algumas traduções diz, as más companhias corrompem os bons costumes. O que são costumes? Costumes são práticas reiteradas de um grupo, que aquilo diretamente sendo praticada, vira costume naquela região. E a igreja não começa em nós. Essa igreja de Cristo, a noiva do Cordeiro, a igreja que Cristo vem buscar, ela não começou em nós. Ela só foi possível com a morte de Cristo na cruz. Mas existiram homens antes de nós
que pagaram com a sua própria vida. Então esses homens fizeram bons costumes. Então, quando nós somos cheios do Espírito Santo, esses costumes que foram ensinados à igreja primitiva pelo Espírito Santo, tem que ser resguardado, tem que ser guardado. Então, as más conversações, os maus costumes, as más palavras corrompem. Então, hoje é muito comum uma pessoa dizer que é cheia do Espírito Santo, mas tem linguajar mundano. Hoje é muito comum as pessoas dizerem ser cheia do Espírito Santo, porque ela pula, porque ela rodopia, mas ela tem atitude duvidosa na sua vida social. É muito comum hoje as pessoas dizerem que são cheias do Espírito Santo, mas postarem coisas fúteis, postarem coisas ilícitas, falarem via redes sociais coisas que não convêm. Hoje as pessoas dizem que são cheias do Espírito Santo, mas ela tem escolhas duvidosas. Meu irmão, quem é cheio do Espírito Santo, ele tem algo em comum com o Espírito Santo. Por exemplo, depois que você casou, mesmo que você que comprou a propriedade, mesmo que você que trabalha, se você vai vender ou se você vai financiar, mesmo que você escolha vender, mesmo que você escolha financiar, mesmo que a sua esposa não comprove renda, mesmo que ela não queira vender e você queira, tanto no financiamento como na venda, precisa da assinatura dela. O que eu entendo isso? As escolhas agora em comum. E quando eu digo que sou cheio do Espírito Santo, as minhas escolhas têm que ser condizentes com o Espírito Santo. Não que o Espírito Santo vai escolher por mim, mas se for uma escolha danosa, se for uma escolha que vai me trazer dano, o Espírito Santo vai falar no seu coração, o Espírito Santo vai te alertar. Então quem é cheio do Espírito Santo, ele é controlado pelo Espírito Santo até nas escolhas. Mas muitas vezes, por isso que Paulo diz, não vos embriagueis com vinho, porque quando eu disse no início, a embriaguez tira o raciocínio, a embriaguez tira o discernimento das coisas. Tem muitos crentes hoje que estão construindo família baseado na carne, não estão ouvindo o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele conhece o amanhã, o Espírito Santo, ele fala. Eu falo sem medo de errar. O Espírito Santo conduz a igreja. Quando vamos tomar decisões, isso já aconteceu comigo, acredito que já aconteceu com você. Teve decisões, teve escolha que o Espírito Santo falou para você, não faz, e você fez. Hoje você está pagando o preço, porque você escolheu por conta própria. E o Espírito Santo, quem é cheio do Espírito Santo, é controlado pelo Espírito Santo, e ele vai orientar você nas escolhas. Outra coisa, quem é cheio do Espírito Santo, ele foi uma pessoa transformada. O Espírito Santo, ele não melhora ninguém. O Espírito Santo não reforma ninguém. O Espírito Santo transforma as pessoas. A Bíblia fala, quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, e tudo se fez novo. Quem é cheio do Espírito Santo, essa pessoa não é a mesma pessoa do primeiro dia que ela entrou no culto. Ela não é mais a mesma pessoa. Ela não é mais a mesma pessoa de ontem. Ela não é mais a mesma pessoa do dia 31 de dezembro de 2017. Esta pessoa não é a mesma pessoa da semana passada. Esta pessoa não é a mesma pessoa que vai tomar ceia, porque esta transformação é contínua, porque nós estamos sendo preparados para adentrar os portões eternos. O Espírito Santo é um agente do novo nascimento. O Espírito Santo é um agente da santificação, que está preparando a sua igreja para o encontro do noivo. Então, quando você está se preparando para o seu casamento, você é uma pessoa no dia que você encontra aquela pessoa, quando o relacionamento vai avançando, você vai progredindo, você vai crescendo, você vai amadurecendo, e quando você passa algum certo tempo de casamento, você vê que você mudou, e a igreja não é diferente, a igreja não estaciona no tempo. Quem é cheio do Espírito Santo, ele é transformado diariamente. Há uma transformação, porque quando você olha para o livro de Atos, no capítulo 11, versículo 24 ao versículo 26, a Bíblia diz ali na primeira igreja, a igreja de Antioquia, a Bíblia diz assim, que aqueles irmãos viam, e a partir do versículo 26 do capítulo 11, que surge o jargão cristão.
Eles não eram cristãos por causa da placa de igreja. Eles eram chamados cristãos porque a Bíblia diz que aqueles homens eram homens de bem, homens cheios do Espírito Santo e homens cheios de fé. Se você olhar o que é homem de bem na visão espírita, Allan Kardec diria o quê? O que é um homem de bem? É aquela pessoa que faz ao seu próximo aquilo que ela queria que fizesse por ela. Na visão espírita é isso, ser homem de bem. Mas o que é um homem de bem para a igreja? Um homem de bem para a igreja é o que aconteceu com Estevão, o diácono Estevão, que estava fazendo a sua defesa e ele foi apedrejado. Mas ele está sendo apedrejado, ele olha para o céu, ele vê o céu aberto, ele vê Jesus Cristo à destra de Deus Pai e diz assim: não impute esses pecados, porque eles não sabem o que estão fazendo. O homem de Deus é aquele homem, o homem de bem, é aquele homem que foi transformado no seu interior, não apenas aquilo que ele pode fazer, porque muitas vezes nós damos ao próximo aquilo que nos sobra, aquilo que nós podemos fazer, mas o homem de bem, segundo as Escrituras, é aquele homem que não vê o seu próximo como seu adversário. O homem de bem aqui era aquele homem que poderia dizer assim: Senhor, envia um anjo aí e extermina ele. Pelo contrário, ele diz assim: Senhor, não impute a eles esse pecado, eles não sabem o que faz, ele está sendo apedrejado, mas houve uma mudança nele. Esse homem cheio do Espírito Santo é isso, ele está sendo perseguido, ele está sendo apedrejado, mas a perseguição, as falácias, as lutas não pararam, porque eles eram homens cheios de fé. Hoje as pessoas dizem que é cheio do Espírito Santo, mas não tem fé. A pessoa perde o emprego, ela precisa tomar antidepressivo. A pessoa passa por uma adversidade, ela fica chorando em cima da cama. Quem é cheio do Espírito Santo, ele é cheio de fé, a fé sobrenatural. Ele vê diante dos obstáculos uma oportunidade de sair, e ele sabe que é Deus que conduz a vida dele. Quem é cheio do Espírito Santo, existe nela também uma transformação de fé. O mundo não é visto da ótica natural. Quem é cheio de fé, ele vê as dificuldades diferentes. Quem é cheio do Espírito Santo, ele tem uma fé diferente. Quem é cheio do Espírito Santo, ele sabe que a dificuldade está diante dele, mas ele sabe que é o Senhor que conduz a sua vida. Ele sabe que é o Espírito Santo que conduz. Porque quando nós olhamos para a Bíblia, no livro de Atos, na igreja primitiva, nós vemos sempre o Espírito Santo falando com esses homens. Nós sempre vemos o Espírito Santo dirigindo, conduzindo esses homens, porque eles eram cheios de fé. Então nesta noite, se você é cheio do Espírito Santo, você precisa injetar fé nesse coração. Se você se diz cheio do Espírito Santo, você precisa levantar a sua cabeça. Se você é cheio do Espírito Santo, esta crise moral, financeira e espiritual não pode te parar, porque nunca existiu um cenário favorável para a igreja caminhar. Pelo contrário, a igreja sempre cresceu num patamar caótico, num patamar contrário à igreja. A igreja sempre prevaleceu quando tudo era desfavorável. Nós vivemos o melhor momento econômico da igreja, econômico financeiro, mas nós vivemos o pior momento espiritual da igreja. Mas esse é o momento que podem crescer algumas pessoas, porque quem é cheio do Espírito Santo tem fé no seu coração. Quem é cheio do Espírito Santo, ele é uma pessoa obediente. Hoje as pessoas dizem que é cheio do Espírito Santo, mas na sua grande maioria, na sua grande essência, são desobedientes. São desobedientes à palavra. Por quê? Porque a Bíblia diz assim, Tiago capítulo 1, versículo 22, sedes cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Sabe o que significa? Aquele que é desobediente e apenas ouvinte, ele se engana. A pior mentira é aquela que nós contamos para nós mesmos. O pior engano é aquela que nós enganamos nós mesmos. O pior engano que traz pior dano é para você. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo, ele é o autor, ele é o inspirador das Escrituras. Os homens que escreveram as Escrituras foram inspirados por esse Espírito, porque o Espírito Santo, ele age em concordância com a palavra. O Espírito Santo não age em apartado das Escrituras, não, ele é conhecedor das Escrituras, porque foi ele o orientador das Escrituras. Então
Então, se o Espírito Santo diz para mim e para você, sede praticantes da palavra, ele está querendo dizer para mim, isso não será útil para você? Quando ele diz para você andar ser santo, sede santo, porque eu sou santo, é necessário vos nascer de novo. Quando ele fala de portas abertas, quando ele fala do céu, ele fala com propriedade, porque ninguém melhor do que o autor do livro conhece o próprio livro, ninguém melhor do que aquele que escreveu sabe a eficácia do poder da palavra. Então, se eu sou cheio do Espírito Santo, eu tenho obrigação moral e afirmação de fé de obedecer a sua palavra. Como eu obedeço a palavra? Sentando aí? Não, eu posso sentar, mas quando eu me levantar daqui, eu preciso pôr em prática, porque se eu sou cheio do Espírito Santo, eu obedeço a sua palavra. Quem é cheio do Espírito Santo, obedecem às autoridades constituídas por Deus, as leis dos homens. Tem gente que diz assim, eu só obedeço a Deus e não obedeço a Deus. Está errado. A Bíblia diz assim, em Hebreus capítulo 13, versículo 17, obedecei os vossos guias, e submeteis a eles cuidam de vós, como quem há de prestar conta, obedecei-lhes para que façam com alegria, e não gemendo, pois isso não vos seria útil. Nós devemos obedecer às leis dos homens, nós devemos obedecer pastores que estão acima de nós, devemos obedecer o ministério, devemos obedecer dirigentes de círculo de oração, regentes, professores de escola bíblica dominical, porque quem é cheio do Espírito Santo é uma pessoa obediente, e quem é cheio do Espírito Santo sabe o que é servir, porque o Espírito Santo gera na pessoa uma característica de servo. Quem é cheio do Espírito Santo serve, quem é cheio do Espírito Santo obedece, porque eu coloco em dúvida, isso aqui é um pensamento meu, eu coloco em dúvida o mover que tem acontecido hoje, eu coloco em dúvida as línguas que tem se falado dentro da igreja, porque o diabo se transfigura em anjo de luz e usa a boca das pessoas para falar, porque uma vez eu vi uma pessoa manifestada com demônio falando em línguas estranhas. Eu coloco em dúvida muitos Espíritos Santos que têm sido vistos hoje, porque o que se caracteriza, a evidência, o que você é cheio, não é o que está fora, o que é dentro. Quem é obediente, quem se submete à palavra, quem se submete à liderança, esta pessoa sabe o que é a essência do Espírito Santo, porque é impossível alguém dizer que tem comunhão é algo comum entre as pessoas. O Espírito Santo, se o Espírito Santo desobediente, se uma pessoa que anda por conta própria, porque hoje a gente vê um monte de obreiro que não se submete à liderança, nós vemos uns obreiros que andam por conta própria, eles saem para pregar fora, não comunicam a sua liderança, eles vêm os cultos que interessam, eles andam apartados da igreja e dizem que isso é o Espírito Santo. Eu coloco em dúvida esse Espírito Santo. Para mim esse Espírito é do Santo, ele não é o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, porque o Espírito Santo conduz o homem na verdade, o Espírito Santo transforma o coração do homem. Quem é cheio do Espírito Santo sabe obedecer. Para encerrar, aleluia, quem é cheio do Espírito Santo é sensível à voz do Espírito Santo. Por quê? Porque eu estou falando de comunhão. O casamento, trazer o casamento como exemplo, o casamento ele vai ficando melhor quando o tempo vai avançando. Quando você está recém-casado, aquele fervor. Mas por que muitos casamentos acabam logo? Porque as pessoas hoje não sabem mais o que é comunhão. O que mantém a base de um relacionamento é a comunhão. Sabe o que é comunhão? É você ter algo em comum, é você querer o bem. Quando você percebe, quando se perde a comunhão, você joga no chão o relacionamento. E quando nós falamos de ser sensível à voz do Espírito Santo, significa que eu conheço Ele. Você percebe que os casamentos de outrora eram mais duradouros, por quê? Muitas vezes casavam forçados, nós entendemos isso, mas havia cumplicidade,
Às vezes a pessoa não fazia para não desagradar o outro, ou às vezes ela fazia para agradar. Por exemplo, isso não acontece mais. Vamos supor que a pessoa gostava de assistir um filme e ele não gostava, ela assiste para agradar. Ou alguma atitude, alguma roupa que desagrada, não gosta, ela não põe para desagradar. Isso é sinônimo do quê? Que a pessoa conhece. E quando eu conheço, eu já entendo os gostos, eu entendo as qualidades, eu entendo os defeitos, e eu conheço a sua voz. Muitas pessoas estão dando cabeçada, porque elas não são cheias do Espírito Santo. Porque quem é cheia, quem é transbordante do Espírito Santo, conhece a voz do Espírito Santo. Conhece a voz do Espírito Santo. Sabe como que é quando você tem comunhão? É assim: eu não vou fazer isso. Você pensa no próximo, você pensa no seu companheiro. Se eu fizer isso, eu vou entristecê-lo. E nós perante o Espírito Santo tem que ser a mesma coisa, porque o Espírito Santo se entristece. Nós cremos que nós perdemos o Espírito Santo. Muitos casamentos eles vão à ruína, porque perde a essência, ou a cumplicidade, a comunhão, o relacionamento, perde o contato. Então se você não tiver contato, não tem comunhão. Se você não tiver relacionamento, não tem comunhão. Então você não conhece a voz. Quem tem comunhão, conhece o gesto da pessoa. Quem tem comunhão, conhece a fisionomia, o jeito dela sentar, o jeito dela se portar. A pessoa não precisa expressar a palavra, o jeito dela se comportar, ele já sabe se ela está gostando, ele já sabe que ele está gostando, e ele conhece a voz dela diante de uma multidão. Uma criança que se perde na praia, está uma multidão, mas se aquela criança gritar mamãe, ele conhece. Aquela pessoa amada, que muitas vezes o jeito dela pedir para você não ia fazer, mas só o jeito dela falar, você faz. A tonalidade da voz dela, você sabe como ela está naquele dia. O jeito que ela fala no telefone, você pode estar do outro lado do mundo, você conhece porque você tem comunhão. Quem tem comunhão com o Espírito Santo, sabe o que o Espírito Santo está falando. Quem tem comunhão com o Espírito Santo, sabe que a voz dele ecoa neste mundo tenebroso. Quem é sensível à voz do Espírito Santo, sabe, porque a Bíblia diz assim, em Atos capítulo 13, versículo 1, diz assim: na igreja de Antioquia havia alguns profetas e mestres, a saber, Barnabé e Simão, chamando Níger, Lúcio de Siriene, Nanã, que fora criado com Herodes, o tetrarca de Saulo. Servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: esperai-me, Barnabé e Saulo, para a obra que tenho chamado. Então, depois de jejuar e orarem, impuseram as mãos sobre eles e os enviaram. Era para aguardar eles chegarem. E o Espírito Santo falou: espera eles chegarem antes de enviar. Para encerrar, sabe qual é o grande erro nosso? O grande defeito nosso, além de nós vivemos o tempo de tudo é rápido, nós precisamos rever a nossa comunhão com o Espírito Santo. Muitas vezes acaba o culto, levanta a mão aí, você estende a mão para receber, mas você viu a mensagem que está por detrás? Quando chega na parte do Espírito Santo, a Bíblia fala que o Espírito Santo foi dado. O Espírito Santo não é um carro alegórico da igreja. O Espírito Santo não é uma chave para você abrir porta, não. O Espírito Santo não é para você se evidenciar no meio de pessoas, não. As línguas estranhas não é para dizer que você é mais espiritual. O Espírito Santo é o agente da igreja. O Espírito Santo é aquele que conduz o homem. O Espírito Santo é aquele que trabalha no coração duro do homem. O Espírito Santo é o agente que conhece a necessidade da igreja. O Espírito Santo é um ser educado. Porque, vou tornar a dizer, para existir relacionamento tem que querer dos dois. Quando um não quer, acabou.
Não existe relacionamento com você e o Espírito Santo, só o Espírito Santo querendo, tem que partir de você. Então nós precisamos, a igreja de Jesus Cristo precisa desta comunhão, nós precisamos dessa comunhão com o Espírito Santo. Nós queremos conhecimentos técnicos, nós estamos vivendo o melhor momento de doutores, mestres da palavra, mas são secos na letra. Nós precisamos entrar no nosso quarto, nós precisamos orar em algum lugar em secreto, porque o relacionamento entre você e a sua esposa aconteceu entre vocês, as trocas de experiência, as frustrações, vocês foram crescendo. É nesse momento que você está enfrentando dificuldade, é o melhor momento que você pode dobrar o seu joelho e ter um particular com o Espírito Santo. Precisamos rasgar o nosso coração, porque muitas vezes somos religiosos, fazemos aquela oração pão com manteiga, aquela oraçãozinha religiosa. Nós precisamos de comunhão. Quantas vezes você chegou na sua casa, isso é para aqueles que são casados há muito tempo, você pegava ali, você perdia o emprego, ela falava, deita aqui no meu colo, ela fazia cafuné, e você chorava ali, ela te dava uma palavra de ânimo, você é trabalhador, vai em frente, vai dar tudo certo. Quando você chegava frustrado com suas preocupações, está tendo corte lá na empresa, eu estou preocupado, vinha uma palavra de ânimo, e aí aquele relacionamento ia crescendo, aquele relacionamento ia ficando solidificado, e isso se perdeu também no que tange ao Espírito Santo. Tem momentos na nossa vida que precisamos dizer, Senhor, eu estou sendo tentado, Senhor, eu estou sendo induzido, Senhor, entra com misericórdia, me socorre, porque eu vou pecar, Senhor, eu vou cair, eu vou adulterar, eu vou fornicar, Senhor, está difícil desse jeito, Espírito Santo me ajuda, e Ele vai falar no seu coração, porque Ele tem prazer de se relacionar. Para de fazer essa oração caótica, para de ter vergonha do Espírito Santo. Ele é o Espírito que foi dispensado à igreja, Ele está disponível à igreja, Ele é para você, meu irmão, Ele quer se relacionar com você. Você está fraco, fala com Ele, tranca a porta do seu quarto, meu irmão. Quantas situações de casamentos foram resolvidas em portas trancadas na conversa, falar das fraquezas, daquele momento está tudo dando errado, você está indiferente comigo, você não olha mais para mim, e você se tranca, você conversa, porque quando perde o diálogo, perde tudo. Com o Espírito Santo não é diferente. Nós precisamos dialogar com o Espírito Santo, nós precisamos falar para Ele, entra na minha casa. As pessoas cantam, cura as minhas feridas, tu conheces a minha estrutura, tu sabes que eu não estou aguentando, tu sabes que eu estou com o pé lá fora, mas eu quero te adorar, eu quero te buscar, Senhor, eu não estou entendendo a tua palavra. Esclarece, porque Ele é o autor do livro, Ele é o que te chamou, é Ele que te trouxe aqui nesta noite, é Ele que te conduz. Então chama Ele nesta noite, chama Ele para um particular. Quando você gostou da sua esposa, você se interessou, você se vestia melhor, você queria agradar o Espírito Santo, quer impressionar o Espírito Santo, queria chamar Ele para um particular. Chama Ele para a sua intimidade, coloque Ele em tudo na sua vida, coloque Ele nas suas conquistas, coloque Ele nas suas frustrações, coloque Ele nas suas tentações, coloque Ele nas suas fraquezas. Chame Ele nesta noite, Ele está aqui nesta noite, Ele está aqui para te ajudar, Ele está aqui para te fortalecer, Ele está para te alegrar, Ele está para te encher nesta noite, Ele quer te santificar, Ele quer te dirigir. Vamos parar de ser seco, nós temos um Espírito que foi dado, Ele está aqui nesta noite, Ele quer encher você nesta noite, Ele quer te fortalecer nesta noite.